Muito bem, vamos então aqui à palavra de Deus. O tema da mensagem hoje é a falsa religiosidade versus a aliança com Deus. Qual é a diferença? Por que eu coloquei como antagônicos, como diferentes? Porque de fato o são. A falsa religiosidade nunca vai ser o mesmo que ter uma aliança com Deus. Eu preciso explicar um ponto, e aqui eu quero chamar já a sua atenção. Preste muita atenção nisso. Nós aqui na AME não somos contra que se congregue, que se tenha uma religião. Ora, seria até uma falta de senso, seria uma hipocrisia nós falarmos contra a religião, no sentido de congregar, se nós congregamos, não tem lógica. Mas quando eu falo falsa religiosidade, eu me refiro especificamente àquelas pessoas que, ao invés de buscar crescer com Deus, de ter uma aliança com Deus, se acostumam apenas em vir à igreja. Nada mais que isso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, tudo bem? Claro isso, irmãos? Começando então sobre o que é religião. Já ensinamos aqui em muitas mensagens que o termo religião vem do latim religare. Não se aperreia não que fica pior. Vem do termo religare. E o que religare quer dizer, pastor? Religar o homem a Deus. É uma tentativa de unir o homem de volta a Deus. É isso que religião significa. Uma tentativa de trazer o homem de volta a Deus. Amém? Você está entendendo isso? Mas quando nós falamos sobre falsa religiosidade, na verdade é uma tentativa de uma autojustificação. É o homem tentando, pelas suas ações, pelos seus feitos, se colocar como digno de ser salvo. Essa autojustificativa é totalmente contrária às Escrituras. A Escritura Sagrada é clara ao dizer que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não, pastor, tem um irmãozinho que é bonzinho, é uma pessoa maravilhosa. Todos nós somos carentes do perdão do Senhor. Amém, irmãos? Isso está claro para você? Mas tem pessoas que se apegaram à falsa religiosidade. E o que é então a aliança com Deus? Eu estou tentando explicar os 3 termos principais para que possamos desenvolver a partir daí. Aliança com Deus, dentre muitas formas de explicar, eu escolhi hoje dizer que ela é, de forma resumida, a conversão de pecadores a Jesus Cristo. Quando eu me converto dos meus maus caminhos, quando eu me entrego ao Senhor, então eu faço com Ele uma aliança. Isso está claro? Amém? Vamos então adiante. A Bíblia, ela diz que existe uma religião pura e imaculada para com Deus. Pergunta ao seu irmão, qual é? Qual é essa religião pura e imaculada? Imaculada significa sem mácula, sem erro, sem pecado. Qual é a religião pura e imaculada? Qual é, pastor Manuel? É isso? Não escutou? Tudo bem. Tiago, capítulo 1, verso 26, diz claramente: se alguém dentre vós cuida ser religioso, pensa ser religioso, se considera religioso e não refreia a sua língua. O que é refrear a língua, pastor? É parar de agir pela carne, pelo impulso, e agir pela palavra. Refrear, parar. Antes, engana o seu coração.
Se a pessoa pensa que é religioso, não refreia a língua, está enganando o próprio coração. E diz o texto: a religião desse é vã, serve para nada. Não adianta nada você dizer que é religioso se o que sai da sua boca não vem de Deus. Está claro isso? Amém. No verso 27, Tiago diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, não ser contaminado pelo mundo, não fazer o que o mundo faz. Boas obras e se afastar do mal. Essa é a religião pura e imaculada. Pastor, o que significa visitar os órfãos e as viúvas? Naquela época, o povo de Israel tinha por mandamento que órfãos e viúvas, a bem da verdade, estrangeiros também entravam nessa leva. Nós poderíamos resumir dizendo pessoas necessitadas, ajudá-las. É o equivalente a dizer, irmãos, amar o próximo, amar o necessitado, ajudar a quem você pode ajudar. Se você faz o bem e você se distancia do pecado, você está numa religião bacana, boa. Mas isso resolve, pastor? Não. Apenas define o que é uma religião boa. Amém? Mas e a falsa religiosidade, que é o nosso foco hoje aqui, né? Fala de quê? De hipocrisia. É a característica central, a característica principal da falsa religiosidade, é a hipocrisia. Atenção a esse texto, Lucas capítulo 11, verso 43, a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus dizendo: ai de vós, fariseus. Quem sabe o que é fariseu? A gente fala muito fariseu, quem sabe o que é fariseu? Quem não sabe, pastor, eu leio na Bíblia, mas não sei do que se trata. Alguém? Uai, você não levantaram a mão nem para uma coisa nem para outra? Você sabe, não quer dizer, é isso? De novo, quem sabe o que é fariseu? Quem não sabe, pastor, não sei. Por que está com vergonha? Não sei. Não sabe, pronto. Fariseu era um doutor da lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés para Israel. Eles estudavam a lei desde criança, se tornaram doutores, mas havia facções, e facção, pelo amor de Deus, para facção não tem nada a ver com criminalidade. A palavra facção quer dizer grupos. Tudo bem? Hoje, aqui no nosso país, essa palavra tem uma conotação muito mais voltada para crime. Mas a palavra facção quer dizer um grupo específico de pessoas. Podemos utilizar um partido, podemos utilizar um grupo, podemos utilizar, um conjunto de pessoas e por aí vai. Então era um grupo de pessoas que criam de uma determinada maneira, da forma de agir, da forma de pensar, né? Era um grupo de doutores da lei, responsáveis por ensinar ao povo de Israel. E diz aqui o Senhor Jesus: ai de vós, fariseus, que amais o quê? Os primeiros assentos, ou seja, amam sentar na frente. Não tem nada a ver com vocês, tá? Fiquem tranquilos, tá? Mas amam sentar na frente, é uma forma de dizer, amam serem honrados, amam serem vistos, amam ser exaltados. É isso que quer dizer. E também as saudações nas praças, né? Amavam serem vistos pelas pessoas e serem reconhecidas como autoridade. Ai de vós, disse ele, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Disse Jesus no verso 46, e ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens, ou sobrecarregais os homens com cargas o quê? Difíceis de transportar.
E vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocai essas cargas. Seria o equivalente a dizer: ai de vocês, pregadores. Se Jesus estivesse no nosso tempo hoje, ele diria: vocês, pastores, vocês, pregadores, que colocam peso, que colocam regras tão pesadas que os homens não conseguem carregar, mas vocês, nem com um dos seus dedos, toca nessas regras. Ou seja, vocês fazem os outros terem dificuldades de se chegar a Deus, mas vocês não cumprem o que vocês ensinam. É o famoso: faça o que eu digo, tá? Mas nem eu mesmo faço. Seria isso. Por isso Jesus disse: vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E por que são hipócritas? São hipócritas porque são doutores da lei? Não. Não era errado ser doutor da lei. Não era errado estudar a lei de Deus. O erro deles era colocar regra sobre regra em cima do povo, e eles mesmos não faziam nada daquilo que eles estavam insistindo e cobrando e exigindo das pessoas. Isso está claro, irmãos? Isso é a falsa religiosidade. É uma vivência hipócrita. É uma vivência sem firmeza com Deus, baseada em regras e não na aliança. Amém? A aliança com Deus através de Jesus Cristo. Como é que é a aliança com Deus, pastor? Vamos ver aqui. Um exemplo muito claro em Marcos capítulo 10, verso 17. Uma situação muito comum, muito conhecida. Um pregador falando em Israel, as pessoas passando, mas nesta ocasião era o próprio Jesus pregando, e diz: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, quer dizer, enganar, enrolar ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Eram só esses os mandamentos que tinham que ser obedecidos? Não, Jesus está falando de forma geral, citando um ou outro mandamento, dizendo: você sabe os mandamentos. Todo judeu sabia. As crianças, desde pequena, eram ensinadas nas sinagogas. Elas sabiam os mandamentos de cor e salteado, todo mundo sabia. E Jesus então está falando para ele: cumpre o mandamento, faz o que está escrito. Verso 20, ele porém respondendo lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E aqui guardar não significa, sabe, esconder. Guardar aqui significa cumprir. É por isso que eu insisto em ensinar que quando o apóstolo Paulo diz: encerrei a carreira, guardei a fé, não significa botar numa gaveta. Significa cumprir. Eu cumpri. Guardei a fé significa mantive. Eu mantive a minha fé, eu usei a minha fé, eu fui até o final. Amém? Você não entender errado. E ele está dizendo aqui: tudo isso eu fiz, eu faço desde que eu sou pequeno. E Jesus olhando para ele, irmãos, eu fico impactado com esse versículo, porque o texto diz: olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, para você ser salvo. Qual é? Vai e vende tudo quanto tens, tudo quanto tens, e dá-o à igreja? Não, aos pobres. A ideia não era tirar nada de ninguém. Jesus não estava tentando arrancar dinheiro dele, mas estava tentando fazer ele entender: o teu dinheiro é o teu problema. É ele que faz você se afastar de Deus. Ele disse: dá aos pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus está convidando ele, como convidou Pedro, convidando ele como convidou todos os demais apóstolos. Esse rapaz poderia ter sido um grande evangelista, poderia ter sido um grande pregador, a gente não vai saber. Jesus convidou, mas ele não atendeu. Amém?
Você conhece a história? Ele não voltou. Por quê? Porque tinha muita riqueza. Está entendendo isso? Sim. E como é que é na nova aliança, pastor? Em Marcos capítulo 10, verso 38 diz: e quem não toma a sua cruz, toma, não é beber, mas é pegar, e não segue após mim, não é digno de mim. Se não levar a cruz, não é digno. Se disseram para você que é fácil ser crente, irmãos, ou a pessoa te enganou ou você não entendeu, ou ambos. Não é fácil. Não significa dizer que vamos viver uma vida miserável, uma vida angustiante, uma vida de sofrimento. Não é isso. Mas sim, quer dizer que em alguns momentos da nossa vida é difícil. Em alguns momentos não é fácil. Simplesmente ser crente não é fácil. E ele disse, tem que tomar a cruz. Se não fizer isso, não é digno de mim. Quer me seguir? Quer? Tem que seguir carregando a cruz. Amém? Em Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, quer vir? Quer ser meu discípulo? Primeiro, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quero sua ajuda. O que isso significa? Negar, renunciar a si mesmo. A palavra negar é muito fácil, mas quando você utiliza o termo renuncie, o que significa isso? Fica fácil quando nós observamos uma autoridade. Imagine, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente de país, e essa pessoa fala assim: olha, fulano renunciou ao seu cargo. O que isso significa? Hein, gente? Que ele deixou, que ele abandonou, que ele não quer mais. Aquilo se tornou passado. A pessoa sai, deixa aquela vida com tudo que está ao seu entorno. Então, quando Jesus disse, quer vir após mim, não pode ser mais do seu jeito. Você tem que renunciar a si próprio. E eu estou falando isso por quê? Porque ainda hoje eu escuto muitas pessoas dizendo-se cristãs, sem renúncia, dizendo-se cristãs, mas simplesmente não negam a si próprias. E dizem alguns, eu nasci assim. E o que significa eu nasci assim? Uma vez alguém falou para mim: ah, pastor, é porque o senhor sabe, né? Pau que nasce torto, morre torto, tem jeito não. Eu falei: errado. O nosso mestre é carpinteiro. Pergunta pro teu irmão, tu já foi pro torno? Como é o nome, pastor? Mano, aquele que você usa que deixa a madeira bem retinha. Como é o nome? Plana. Pergunta pro teu irmão, tu já foi pra plana? Quer dizer o que, pastor? Que vai voar lasca. Tá sobrando? E só as lasquinhas voando. Que é isso, pastor? O que não presta, o que não serve, o que não agrada a Deus, aquilo que atrapalha você, aquilo que impede a sua aliança, aquilo que faz com que você fique dividido entre dois mundos, entre agradar a Deus, mas agradar a si próprio. Amém, irmãos? Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, porque tem gente que tem uma facilidade imensa de botar cruz nas costas dos outros. Olha pro teu irmão aí. Não tem gente que é facinho de botar cruz nas costas dos outros. Pensa, não tem nem pena. O outro já está envergado, engembrado. E a pessoa, não, é manha. Cruz nas costas dos outros é a sua cruz. Pastor, eu larguei minha cruz.
ela fazia calo nas minhas costas, ela me incomodava, ela era incômoda. Então eu deixei de lado. Eu estou andando hoje livre, leve e solto. Olha pro teu irmão aí, olha. Tem cara de crente solto, tem? Livre, leve e solto, pastor. Estou soltinho. Só lembrei dormindo agora na gincana de manhã, né? Estou soltinho, pastor. Livre, não foi na gincana, não foi? Era subindo, terminou. Só faltou imitar a Carmen Miranda, né? Não é? Tô soltinho, pastor. Tô solto. Não, tá amarrado. Tá amarrado. Tá me entendendo? Tome sobre si a sua cruz. A sua, não é a do outro. Porque tem gente também que quer ser mais crente do que a Bíblia manda. Quer levar a sua cruz a cruz dos outros. Não. É a sua. Só a sua. E acredite, já é difícil. Deixa cada um levar a sua própria. Amém? E siga-me. Siga-me. Ou seja, lembre-se, nos dias que você está lá fora, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, no seu curso, na sua família, lembre-se, Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus faria o que eu estou fazendo? Porque se a resposta for não, há um risco seríssimo de você não estar seguindo Ele. E se você não está seguindo Ele, a quem você está seguindo? Quem é seu guia? Quem é que está direcionando sua vida? Amém, irmãos? Você está me entendendo? Vamos adiante. Você está preparado para isso? A falsa religiosidade versus aliança com Deus. Vamos para a prática agora. No nosso relacionamento com Deus, nós e Deus, eu vou colocar de um lado a falsa religiosidade e do outro a aliança com Deus. Preparados? Preparados? Vamos lá. Na religiosidade, eu vou falar só religiosidade, porque ficar falando falsa religiosidade está cansando. A religiosidade diz: qual ritual que eu tenho que fazer para ser aceito? Essa é a preocupação. O que eu faço para Deus me aceitar? Qual é o rito, qual é o ritual, qual é a regra a ser cumprida? Mas na aliança com Deus, o entendimento que nós temos é: como é que Ele pôde amar assim alguém como eu e morrer no meu lugar? Como isso é possível? Como alguém me ama tanto assim? Como alguém me quer tanto assim? Como é que Ele pôde nos amar e morrer em nosso lugar? Amém? Em João capítulo 4, carta de João, 1 João 4, 1 João 4, 19 diz: nós o amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. Atenção à juventude, dica, lembre disso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? No nosso relacionamento com o próximo, a religiosidade diz quais regras seguir para ser bem quisto pelas pessoas. O que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem de mim? Para que as pessoas me achem legalzinho, de boas. Olha para o teu irmão aí, ó. De boinhas, tá? E tals. Não sei, porque eles falam isso, eu acho tão esquisito, falo também. Quais regras seguir para ser bem quisto pelas pessoas? Mas a aliança com Deus fala: como a minha vida pode levar outros a Cristo? Não estamos preocupados em ser aceitos, não estamos preocupados em sermos queridos, estamos preocupados em levar outros a Cristo enquanto há tempo. Queremos salvá-los, queremos tirá-los do inferno, queremos tirá-los das garras de Satanás. É isso que inunda o nosso coração, trazê-los para Cristo, para que eles percebam: cara, dá para ser feliz sem nada disso aí que está destruindo as pessoas. Eu posso ser feliz apenas aceitando o que Ele já fez por mim.
Amém? Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 7 diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Amém? Nosso envolvimento com a religião, o que a religiosidade diz? Que é possível fazer o mesmo que outros, sem temor nem obediência. É isso que a religiosidade mostra. Dá para fazer o mesmo, irmãos? Dá para pregar sem aliança com Deus, sabia disso? Dá. Tem cabo que assiste uma mensagem, decora, é chamado lá, bota um esboço e fala como se estivesse apresentando um seminário de faculdade. Dá para pregar, dá para cantar sem aliança com Deus. Quantos cantores aí estão no auge, no mundo gospel, daqui a pouco, bum, a bomba. Não era nada daquilo. Dá para ser obreiro no pecado? Dá. Por um tempo dá para fazer o mesmo que outros, sem obediência e temor. Você está me entendendo? Eu estou dizendo que é bom? Eu só estou dizendo que dá. Mas a conta vem. Ela vem. Não se brinca com Deus. Com Deus não se brinca, irmão. Deixa a chuva para lá. Eu sei que é linda a chuva, mas concentra aqui na palavra. Na aliança, pastor, nós renunciamos às próprias vontades e os nossos próprios desejos para agradar a Deus. É o contrário. Não por causa de um cargo, não por causa, sabe, de uma colocação, de uma honraria. Isso não importa. Nós buscamos a Deus por causa da nossa aliança com Ele. O nosso temor é a Ele, em primeiro lugar. Feliz da mulher que casa com o homem de Deus, porque ele será fiel a ela, não por causa dela, não por causa dele, mas porque em primeiro lugar tem temor a Deus. Feliz do homem que tem uma esposa que é temente ao Senhor. Ele pode trabalhar tranquilo, ele pode fazer uma viagem e nunca ficará com os pensamentos pesados. Por quê, pastor? Porque ela primeiramente é fiel a Deus. O nosso temor a Deus nos afasta do mal. Diga graças a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, verso 38: quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Não é. Ah, pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero obedecer. Como é que eu faço? Obedecer é mais fácil ou desobedecer é mais fácil? Vocês estão em dúvida aí? Obedecer é mais fácil ou desobedecer é mais fácil? Desobedecer é mais fácil. Eu vou te provar. Cadê os homens? Diz o texto sagrado: mas qualquer que atentar numa mulher e a desejá-la em seu coração, já adulterou com ela. Pergunto eu novamente: é mais fácil obedecer ou desobedecer? Recomendo a vocês, irmãos, não olhem de lado que elas estão olhando para vocês. Pastor, eu fiquei com uma certa dúvida aqui agora. Não, eu só estou dizendo para você que a lei de Deus não é brincadeira. Não é fácil obedecer. Não é. É difícil. Amar inimigo é difícil. Liberar perdão a quem nos prejudicou é difícil. Perdoar 70 vezes 7. Olha aí pro teu irmão. Olha aí. Pra essa cara santa, olhe. Olha. A gente quando está no segundo perdão já está, sabe? 70 vezes 7. Ou não está escrito?
Ou não está escrito? Foi uma hipérbole, pastor. Jesus só exagerou para ensinar uma lição maior. Bom, o contexto diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai celestial perdoará as vossas. Isso é difícil, irmão. Aí botaram na cabeça de crente que é fácil. Não, é boinhas, pastor. Tranquilinha, a gente aceita Jesus, anda em santidade. Aí eu penso comigo: irmão, eu aprendi errado. Que é ralado para mim, meu irmão. É difícil. Ela disse aqui várias vezes, dá testemunho durante 30 anos, 40 anos de vida. É difícil. É sacrifício por cima de sacrifício, por cima de sacrifício. Só Deus sabe quantas vezes engolia seco, doido para descascar um e dizer: o papel da verdade. Quase que rasga aqui, irmão. Hã? Papel da verdade. Mas a Bíblia diz: suportai a fraqueza dos fracos. O irmão perguntou: pastor, o senhor concorda com tudo que está na Bíblia? Eu digo: não. Tem um monte de coisa que eu não concordo, não. Um monte. Esse negócio de suportar a fraqueza dos fracos é uma delas. Aí eu estou aqui na minha paz e a pessoa encher meu saco e eu tenho que ter paciência. Não pode nem um revestrar um negócio, não pode. Não concordo, não. E Deus com isso que eu não concordo? Hein, irmãos? E Deus com isso? Quer saber disso não, meu filho? Tem que obedecer, concorde ou não. Está escrito. Está escrito. Amém? Amém. Você entende isso? Não é fácil obedecer. Já está concordando comigo, né? Não. Disseram que era fácil? Me prove que é fácil. Ou então só é difícil para mim, é isso mesmo? É só difícil para mim? Para vocês é tudo tranquilo? Não, pastor, eu cumpro isso aí, ó. Desde a minha mocidade. É ralado para mim. Mas tem que obedecer. Você está me entendendo? Isso significa renunciar às próprias vontades. Você tem ideia de quantas vezes eu já tive vontade de dizer assim: irmãos, arruma igreja para vocês congregar, que eu cansei. Porque eu tenho que ensinar a mesma coisa. Ano após ano, após ano, após ano. E quando você pergunta: cadê fulano? Se afastou, pastor. Eu falei: como é que é, irmão? Peraí, deixa eu entender direito. Chegou na igreja, eu tive um ano de paciência para ouvir a mesma reclamação de novo e de novo e de novo. Porque tem gente que pede orientação do mesmo problema, de novo e outra vez, e de novo e outra vez. E eu falo: faça assim, faça assim, faça assim. Vem cá, morar. Abençoe Jesus. Amém. E aí, meu irmão? Não tá bom ainda não. Abençoe Jesus. Semana que vem, e aí? Mesmo jeito. Tá o sal aí. Eita. Unge, consagra, visita, senta, orienta. Você tem ideia de quantas vezes, irmãos, eu passei meu sábado inteiro com fome aqui, atendendo pessoas de manhã até a noite? Você não sabia disso não, né? Você achava que eu estava na praia, né? Aí quando a pessoa melhora, os carrapichos saem, a lãzinha começa a ficar branquinha, ou preta, porque eu não sou racista. Começa a engordar a ovelhinha, você olha assim, né? Rapaz, aí, rapaz. Orando, olha aí, pastor Manuel. Chorando, pastor Manuel. Dando glória a Deus, olha que maravilha. Vai ter curso de batismo. O que é a pessoa? Eu quero, pastor. Aceita Jesus. Aí a gente se alegra, glória. Olha aí, quer aceitar Jesus. No dia do batismo, você promete ser fiel ao Senhor até o dia da sua morte e da vinda dele. Prometo.
Aí você... Aí aquele sentimento, pronto, glória a Deus. Mas uma alma salva, vai alma. Cresce aí com Jesus. 3 meses depois você pergunta, cadê a pessoa? Aí eu falo assim, obreiro, liga aí, obreiro, pergunta aí, cadê a pessoa? Aí recebe a mensagem assim, pastor fulano disse que tá bem. Eu falei, como é que é? Tá bem. E faz quanto tempo que não vem na igreja? Uns 4 meses que não vem na igreja. Tá bem. Eu tô crendo errado. Eu tô acreditando errado, irmão. Eu aceitei Jesus com 8 anos. Era 7, ia fazer 8. Tô com 49. Dá quantos anos de crente? Hein? 41? 41 anos de crente. Você tem mais que eu? Entendeu? Eu tenho mais de crente que algum de idade? 41 anos de crente. É ralado pra mim até hoje. Até hoje é difícil. Aí a pessoa fala, não, tô de boa, pastor. Tá tudo relax. Uma vez o irmão mandou uma mensagem pra mim assim, ó a mensagem, pastor, mandou que eu recebi. Tá tranquilo e favorável, pastor. Eu falei, tu não é crente não? Não é crente não? Não é crente? Eu digo, eu sei de onde é que vem isso aí, eu tô sabendo. Eu tenho internet em casa, não é crente não. Tô tranquilo e favorável. Ainda fez assim pra mim. Eu falei, ué aí, eu tô crendo errado, Evaldo? Só é difícil pra mim? Só é pesado pra mim? Me ensine esse segredo de estar bem sem Deus. Por favor, eu não sei como é que é isso. Eu não sei o que é isso. E a minha profissão me prova que eu não estou errado. Porque eu atendo eles lá. E eles não estão bem. A maioria deles precisam, repete, precisam de álcool, de drogas e de prostituição para se sentirem vivos. Nem felizes, vivos, só para poder continuar vivendo. Precisam. Se tirar isso deles, eles não sabem o que é viver. Não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Tira deles. Fala assim, a partir de hoje está proibido. Proibido. É casado? Escapou. É solteiro? Olha para mim, ó. Zip. Não dá mais para você não. Agora só depois de casar. Se endoidam. Eles endoidam. Ficam loucos. Tira o álcool deles. Eles não sabem o que é uma festa sem álcool. Não sabem. Eles dizem logo, ih, presta não. Tem álcool não? Ih, presta não. Você está me entendendo, irmãos? Eles não sabem o que é vida. E o que significa isso, pastor? Que a Bíblia tem razão. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem Ele. Existe sobreviver. Vida abundante. Muita vida. Só com Ele. Só com Ele é possível estar sob pressão, estar passando problemas e conseguir botar um louvor, chorar na presença de Deus, sentir Ele dizendo dentro de você, vai passar, vai passar, vai passar, breve, acalma, aquieta, vai passar. E você ali, me dá graça, me ajuda, e daqui a pouco, vitória. E você olha ao redor e fala, só Deus poderia fazer isso. Só Deus me tiraria lá de baixo, me colocaria no meio dos príncipes, no caso das irmãs, princesas. Só Deus faria isso. Mas tem gente que fala, tô bem. Olha para o teu irmão, olha para essa cara pálida. Tô bem. Sem Deus? Sim. Não preciso segui-lo, não preciso obedecê-lo, não preciso levar a cruz. Nada, isso aí é coisa de retrógrados. Olha que palavra. Isso é coisa de fundamentalistas. Isso é coisa de legalistas. Não, isso é coisa de crente. Quer ser? É assim. Quer não? Você tem o direito. Mas junto com o direito,
vem a responsabilidade da escolha, porque isso recai sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Filipenses capítulo 3, verso 19. Não conversa. Diz o texto: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Cujo fim é o quê? Não importa como está acontecendo hoje. Hoje, meu amigo, a questão é o fim. Segura na mão do teu irmão. Eu quero que você pergunte isso, mas eu quero que você pergunte olhando no fundo do olho, lá na biloca. Pergunta para essa pessoa: tu tem certeza que tu tem salvação eterna? Certeza. Pastor, se eu morrer agora, eu estou salvo. Como é? Deus o sabe? Bom, Deus sabe tudo, tá? Pense numa desculpa esfarrapada. Deus é que sabe, Deus sabe tudo. Não estou perguntando a Deus, estou perguntando a você, tá? E não, meu filho, e não, viu? Quem é salvo tem certeza. Diga amém. Amém. Tá? Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. É certeza, meu filho. Fé não é dúvida. E a Bíblia diz: tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se você não tem certeza da salvação, posso falar? Posso mesmo? Tu tá em risco. Tá mais para lá do que para cá. Tá um pezinho na concorrência. Porque quem é salvo tem certeza, irmão. Se você não tem certeza, ore, se arrependa, clame a Deus por perdão, chore, gema na presença do Senhor. Porque quem é salvo tem certeza. Não é que será salvo, não. Quem é salvo tem certeza que já está. A gente não tenta Deus. Pastor, eu estou salvo, eu vou ficar na frente do carro. Isso é tentar a Deus. É proibido, é pecado. Não tentamos a Deus, mas temos certeza, no dia que chegar a minha hora, é lucro. Porque assim está escrito: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Deixa as coisas que passam e assume as coisas que são eternas. Alguém me perguntou esses dias: pastor, como que será no milênio? O que a Bíblia diz? Ela diz que nós teremos o corpo igual ao corpo de Cristo, semelhante ao corpo de Cristo. A aparência dele, pastor, não, um corpo que não morre, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo livre do pecado. É essa a promessa. Já pensou, irmãos? Não sentir mais desejo nenhum de mentir, nenhuma vontade de enganar, de roubar, nenhuma vontade de pecar, e saber que é para sempre livre de tudo isso. Coisa linda poder amar alguém sem segundas intenções, amar com o amor de Deus, para além de corpo, para além de carne, para além de sexo, entende? Só amar. Que coisa maravilhosa será. Diga graças a Deus. Em 2 Samuel capítulo 2, diz a Bíblia Sagrada no verso 6, atenção a isso. Obreiros, por favor, mais atenção ainda para nós. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, estendeu a mão para a arca de Deus e pegou nela, porque os bois
a deixavam pender. O rei Davi, quando conquistou a cidade de Jebus, ele mudou para Jerusalém e ele desejou trazer a arca de Deus que ficava em Siló, em tendas, para construir um palácio para a arca de Deus. Mas primeiro queria trazer para perto de si. E um dos seus servos, chamado Uzá, foi incumbido de encaminhar a arca. Davi fez errado, porque os levitas deveriam fazer isso. Eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes, irmãos, no intuito de ajudar, no intuito de colaborar, nós podemos cometer falhas e erros graves. Eu tenho dito aqui para os meus obreiros, cuidado, porque não há como medir intenções. Não dá para a gente saber o que está na mente e no coração de ninguém, irmãos. Só conseguimos mensurar, só conseguimos medir, avaliar palavras e ações. Palavras e ações. Olhe para o seu irmão, o que está na mente dessa pessoa agora. Você supõe que é a palavra de Deus, você supõe que é coisa boa, mas a gente só supõe. Você não tem ideia, você não tem certeza. Essa pessoa pode estar aqui agora pensando besteira. Pode estar aqui agora pensando em nada a ver com as coisas de Deus. Você não sabe. Não, pastor, a pessoa está com uma Bíblia na mão. E daí? E daí? Só conseguimos medir o quê? Avaliar o quê? Palavras e ações. Nós só conseguimos avaliar palavras e ações. Então, tá claro isso? Intenção não, palavra e ação. Então, às vezes a intenção da pessoa é uma coisa, mas o que está fazendo é outra. Está aqui Uzá, trazendo a arca de Deus, estava num carro de boi. Já está errado, a arca tinha que ser transportada por levitas. Uzá, vendo que a arca cai, não cai, na boa intenção de ajudar, foi lá e segurou a arca. Na hora que ele toca a mão na arca, diz a Bíblia Sagrada que Deus abre um buraco nele. O texto diz rotura, né? Porque ele tocou na arca de Deus. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ele morreu na hora, porque tocou no sagrado. Eu digo para os obreiros, cuidado, meu filho. Aqui não tem local elevado, mas foi consagrado. Brinca aqui, brinque. Estou mandando? Não estou mandando. Brinque com as coisas de Deus. Faça de qualquer jeito. Faça de qualquer maneira. Está tocando no sagrado. E você pode ter consequências terríveis. Então, às vezes, a pessoa é religiosa. Ela acha que não tem nada demais. Não tem nada demais, pastor. Eu posso tocar, vivendo no pecado. Eu posso cantar. Eu posso ministrar. Eu posso fazer alguma coisa. Tem nada demais não. Bom, por sua conta, risco. Eu fiquei muito feliz uma vez, um parente meu até. Eu fazia tempo que não via, e quando eu tinha o visto pela última vez, ele era obreiro, estava na igreja, firme, ajudando, tal. Aí a gente se reencontrou, né? Eu falei para ele, olha, eu estou indo numa missão agora, me chamaram para fazer uma oração, tem uma pessoa que está manifestada em casa, vamos lá, mas eu? Ele falou, posso não. Eu falei, por quê? Você deixou de crer em Deus, irmão? Ele disse, não, eu não estou bem não, cara. Eu não estou bem não, andei errando, não estou bem, não vou não. Eu achei interessante. Pastor, não foi uma covardia? Talvez, mas foi muito mais um temor. Reconhecer sua própria condição
e dizer: eu não estou bem, não estou preparado para isso. Não adianta eu fazer de conta que estou e me meter numa coisa que eu não consigo. Eu já fui, irmãos, atenção aqui, eu já fui a lugares para fazer oração em pessoas, tá? E levei obreiro que, meu Deus do céu, deu mais raiva do obreiro do que do capeta. Por quê, pastor? Porque só foi apanhar, irmão. Era eu orando aqui num e ele apanhando no outro ali. Aí eu não sabia o que eu fazia. Se eu expulsava aqui, eu socorria ele lá. Capeta, pastor Manuel, carguelo nele no chão e ele com a língua para fora e eu aqui. O que eu faço, Jesus? Tá? Olha, abençoado. Eu ainda disse para essa praga se consagrar. A vontade que eu disse é: morra aí, miséria. Porque expulsar o demônio cheio de pecado. Tá? Era sério, pastor. Ele sai, o demônio, sai não. Sai não. Sai não. Eu digo: olha, vai brincar com isso. Pastor Manuel foi comigo. Viu como é que o negócio é arrochado. Não, pastor Manuel. Ele foi lá, ele viu comigo lá como o negócio é. Não é brincadeira não, meu filho. Você tem que estar bem com Deus. Tá? Ou você acha que os demônios não sabem quando a pessoa está no pecado? Você acha que ele não sabe? Não, pastor, esse aqui não sabe não, porque os que sabem é os que moram lá no meu bairro. Tá bom. Ele sabe, meu irmão. Sabe, são espíritos, eles sabem. Não porque sabem a mente, não porque são oniscientes, não. Onisciente só tem um, que é Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Mas eles se comunicam. Entende? Se comunica. O demônio que está fazendo a pessoa pecar diz para o outro lá: ó, está no pecado, está fazendo isso, aquilo. E toma-lhe peia. E está lá o cabo no chão com a língua para fora. Pelo amor de Deus, irmão. Você está me entendendo? Sim. Cuidado com as coisas. Não brinque com as coisas de Deus. Tenha zelo por elas. Tenha temor a Deus. Porque não são brincadeiras. Não deixe a religião te enganar, a religiosidade te enganar. Leve a sério a aliança, a sua expressão de fé. Vamos correr aqui. Na religiosidade, na religião, você paga e talvez nunca terá. Conhece gente assim? Paga voto, paga promessa. Ou não? E paga para cá, e paga para lá. Faz. Desde quando está fazendo voto? Ih, pastor, faz mais de 20 anos que eu faço voto. E paga, e nunca tem. Como é que é na aliança com Deus, pastor? Nós recebemos pela graça o que nunca vamos conseguir pagar. Entende a diferença? Nós recebemos e não temos como pagar. Porque é muito além do que nós pedimos e pensamos. Preste atenção na palavra, obreiros. Preste atenção na palavra, irmãos. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Em Efésios 2:9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não tem nada que você consiga fazer que consiga conquistar a sua salvação. Em Romanos 11:35 diz: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado. Deus não está devendo nada a ninguém, meu irmão. Ninguém deu primeiro a ele, ninguém. Ah, pastor, um dia desse eu fiz o voto. Sim, duvido você ter nascido primeiro que Deus. Você não tem como pagar. Pastor, Deus nasceu? Não, Deus sempre existiu. O que eu estou dizendo é: nós já nascemos com Ele na frente. Amém? Amém. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Foi gerado nele. Vem através dele para voltar para ele.
E o verdadeiro servo do Senhor se alegra com isso. Se alegra com que o nome dele seja glorificado. Se alegra com que a glória seja dada só a ele e a ninguém mais. Amém? Para encerrar, irmãos, a nossa perspectiva da eternidade, como é que é? A religião tenta nos aproximar de Deus por medo de ir para o inferno. Muita gente se aproxima de Deus porque ouviu falar do inferno. Como é, pastor? Peraí, deixa eu entender, como é que é esse negócio? A pessoa, se não servir a Jesus, se morrer sem servir a Jesus, vai para um lugar que é só fogo, enxofre, com um monte de capeta lá, e não vai morrer nunca mais, sendo queimado dia após dia, após dia, após dia, todo comido de bicho, tapuru, e o tapuru não morre. Ixi, não quero não. Como é que faz para escapar de lá? Levanta a mão e diz assim: eu aceito. Eu aceito. Isso é medo de ir para o inferno. E como é na aliança com Deus, pastor? Nós buscamos adorar a Deus por gratidão e certeza da salvação. Nós não temos medo do inferno, nós temos certeza do céu. Amém? Nós temos certeza. Pastor, nós vamos morar no céu. Já expliquei isso, 7 anos, tá? 7 anos, depois volta para a terra, reinar aqui com ele por 1000 anos. Não importa o lugar, o que para nós importa é que onde ele estiver, nós também estaremos para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Forte para ele. Nosso Deus é digno e é merecedor. Sirva a ele. Saia da religiosidade, sirva a ele, comunhão com ele, sabe, dia após dia. Aprenda a ter prazer, aprenda a ter comunhão com ele. Como diz o pastor Paulo, tem um cheiro de Jesus. E você? Amém? Amém. Bom, eu não alcancei, mas os obreiros mais antigos que eu me contaram, de uma irmãzinha que eu não lembro o nome dela, eu vou chamar de Maria, obreira. Eu não conhecia, os obreiros me contaram, muitos. A obreira Maria, mulher de oração, sabe, aquelas pessoas de intercessão que orava por todo mundo, clamava por todo mundo, tinha um carinho por todo mundo. Pastor Manel, os obreiros me contaram que quando ela faleceu, já idosinha já, o rosto dela minava azeite. Os obreiros ficaram assim, impactados. Eles falaram: pastor, a gente fazia assim, ó, tinha azeite, tinha cheiro de azeite. Mulher consagrada a Deus. Por isso que eu acredito no que meu sogro diz. Meu sogro diz que a gente é crente até o tutano. É isso mesmo, lá de dentro dos ossos. Crente, servo de Deus, não tem um prazer no mundo nem o que lhe oferece, porque tudo isso lá é passageiro. Tudo é passageiro. Mas com Deus não, é para sempre. Curve sua cabeça. Querido Deus, eis aí o teu povo, aqueles os quais o Senhor chamou nessa noite para ouvir a tua palavra, outros acompanhando de longe através das redes sociais. Eu te peço, ó Eterno, que nós possamos ir além da religiosidade e alcançar uma verdadeira aliança contigo. Estar contigo, meu Deus, é o nosso maior prazer. Não só hoje, não só nesses dias, mas a cada dia e a cada novo dia, renova em nós a aliança. Esteja conosco, Pai. Nos dê força para caminhar. Nos dê força para renunciar a nós mesmos, por amor a Ti. Toma nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus.